Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Muito bem, vamos à primeira entrevista do dia desta sexta-feira. A gente fala agora de uma aventura programada, né? Porque a Ângela Finardi e a Prica Lourenço, que são duas atrizes aqui de Joinville, em janeiro percorreram de bicicleta 700 quilômetros de todo o litoral catarinense em apenas 10 dias, parando em 22 vilas de pescadores. E eu imagino que quantas histórias na bagagem, né? As duas atrizes aqui de Joinville trouxeram. Pode virar filme, pode virar livro. E, aliás, isso vai ser um espetáculo, né? Toda essa história vai para os palcos. Vamos entender um pouquinho mais essa história, essa aventura, esse roteiro. Ângela e Prica, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindas. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Bom dia a todos aqui. É um prazer a gente poder estar aqui um pouquinho para contar um pouquinho dessa aventura. Ah, que legal. E a gente sempre comenta aqui na nossa reunião de pauta o seguinte: sexta-feira é dia de conhecer boas histórias, histórias que inspiram, aventura e tudo mais. Que história é essa de vocês aí da iniciativa, né, de percorrer de bicicleta o nosso litoral? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pro ouvinte. Eu vou deixar a Prica falar, porque quem me inseriu nesse universo da bicicleta foi ela, que também é compositora, cantora, e já tinha um projeto chamado Música, Pedal e Histórias. Mas a gente resolveu juntar as nossas duas paixões, que é a paixão por pedalar, a paixão pelo mar e a paixão pela arte. Então fala um pouquinho, Prica. E aí, Prica? Em 2017, quando eu fiz uma viagem pelo litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, eu conheci uma pessoa muito especial, que se chamava Seu Pedro. Uhum. Ele é um pescador aposentado e transformou o próprio quintal numa reserva ambiental. E em 2020, eu levei a Ângela num dos pedais, em Passo de Torres, eu levei a Ângela para conhecer o Seu Pedro. Voltando, a gente teve essa ideia, esse start. Por que não falar dessas pessoas que preservam o meio ambiente, que cuidam da natureza e que têm histórias e uma sabedoria gigante para contar pra gente, né? Mestres do tempo, porque a gente enxerga nessas pessoas, né? O nome do espetáculo Esse que a gente está montando é um conhecimento ancestral, né? De domínio, de leitura das luas, dos ventos, das marés, né? Uma inserção tão forte, uma ligação tão forte com a natureza, que às vezes a gente na cidade perde um pouco. E é muito bom, assim, sentar e ouvir as histórias. Nosso grande trabalho agora está sendo selecionar, né? Está sendo, nós já conseguimos passar dessa parte, as histórias para compor a dramaturgia. Porque são muitas e são boas, né? Justamente, justamente. Foram 24 entrevistas. Dessas 24 entrevistas, nós selecionamos 7 entrevistas. E dessas 7 entrevistas tem muita história. Pois é. Daria para adiantar uma aí pro ouvinte, para quem nos acompanha, um teaser, um spoiler? Claro, não vai entregar tudo, sim, mas imagina, dessas 24 entrevistas, a gente coleta aqui 2, 3, já vem boas histórias. Imagina vocês indo lá em loco e ouvindo essas pessoas, tá? Legal. Posso falar da Dona Naca, Prica? Pode. Então, o interessante quando a gente pedala é que a gente está sempre num estado vulnerável. A gente não tem certeza de onde a gente vai chegar, né? A gente sabe o roteiro, mas a gente chega onde as nossas pernas alcançarem. Então a gente não deixa reservado hotel, nada disso. E a gente foi em Canto dos Ganchos, nós perguntamos para os pescadores lá se tinha alguma mulher que pescava. Canto dos Ganchos em Governador Celso Ramos. Isso. Perfeito. E aí, os pescadores que estavam lá falaram, tem a Dona Naca, ela pesca por 5 homens. Eu disse, puxa, os pescadores reconhecerem assim uma mulher, né? E a gente foi então procurar a Dona Naca, subimos e descemos os morros todos de novo, que aquele trajeto tem bastante... Íngreme, né? É bem íngreme. E a Dona Naca nos recebeu com tanto carinho e nos convidou para dormir na casa dela. Olha só, hein? Ela criou os 5 filhos pescando, tem 72 anos, pesca ainda e desce o costão todo dia para pescar. O que nos chamou a atenção da Dona Naca é a preocupação com a gente. Ela deu um santinho pra gente depois pra gente levar na viagem, para nos proteger, porque ela com muito receio da gente de bicicleta. Mas ela é uma mulher que arruma o motor do seu barco sozinha, né? E assim, a gente achou ela um exemplo de
de força feminina, sabe? A gente trouxe ela para a peça para isso. Claro que ela tem várias histórias, que quem for assistir o espetáculo vai conhecer um pouquinho mais de detalhes, de aventuras no mar, né? De bravura mesmo. E depois tem o seu Veco, né? Da Barra da Lagoa, o Silvano, que são assim grandes pescadores também. Que mais, Prica? O Lucas, que nos apresentou a pesca com botos em Laguna, na Barra de Laguna, que, aliás, só existem em 2 lugares no mundo, que é na Austrália e na África. 2 pontos, um na Austrália, um na África e em Laguna. Então, são os únicos 3 lugares no mundo onde os botos auxiliam os pescadores. É um trabalho de cooperação, né? Os botos, eles fazem o cerco das tainhas, porque quando as tainhas... Quando o pescador joga a tarrafa, as tainhas ficam tontas e fica mais fácil para o boto, então... Direcionar, né? Então, o que acontece? Eles têm um trabalho mútuo, né, de cooperação, botos e pescadores, e é lindo porque os pescadores conhecem os botos pelo nome, pelo jeito de pular, né? Tem um memorial dos botos na Barra, lá em Laguna, porque... Tinha 50 botos que trabalhavam em cooperação com os pescadores e atualmente tem 15. Então tem uma preocupação, né, com os jet skis que passam em alta velocidade, em velocidade acima do permitido, uma preocupação com a poluição no Rio Tubarão, né? Então, essa associação que a gente conheceu, chamada Boto Vivo, é uma associação que tem esse intuito de preservação, né, dos botos. E a pesca com botos é uma pesca que é patrimônio imaterial, né, de Laguna. É muito bonito presenciar assim, esse trabalho de cooperação que acontece entre botos e pescadores. E como é que a gente vai ver mesmo, né, no sentido de assistir a tudo isso no palco? Como é que é essa transformação, né? Pega essas histórias e leva lá para o palco, hein? Então, nós temos muitos pescadores homens, né? E a gente se deparou assim com essa questão. Nós vamos trabalhar com formas animadas e com bonecos. Alguns da nossa altura a gente chama de bonecos habitáveis, quando a gente entra dentro do boneco e manipula ele também, né? Então, nós temos o Silvestre Ferreira na direção, o Marco Vasques na dramaturgia, né, junto com a gente na criação dramatúrgica, o Fábio Medeiros, que é um estudioso de teatro de animação, e o William Sievert, que é um catarinense que já percorreu 16 países com teatro de formas animadas, é uma referência bem grande aqui pra gente, auxiliando a gente na manipulação destes bonecos. Então, o Fábio está fazendo a cenografia, o figurino, construindo os bonecos, e a gente já está experimentando um pouquinho disso. Nós vamos... tem um trabalho de iluminação. Quando a gente trata também de teatro de animação, a gente pensa muito na questão da iluminação, que cria uma ambiência bem diferenciada. Então, a gente se propõe a fazer um trabalho estético e ético de bastante qualidade. Quando a gente vai ver esse trabalho, hein? Tem data já? Aqui em Joinville, a pré-estreia está agendada para o dia 21 de agosto, às 20 horas, no Galpão de Teatro da Jote. Legal. E a estreia no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, no dia 24 de agosto. E também teremos mais uma apresentação no dia 31 de agosto em Itapoá, na Associação Comunitária do Pontal e da Figueira. Que bacana, vai percorrer não só Joinville e outras cidades também. E como é que foi essa experiência da bike ali, das pedaladas, hein? Você tem mais experiência, é isso? Existiu um momento na minha vida que eu realizei um sonho de juventude, de colocar a mochila nas costas e como é bom voltar à adolescência, assim, né? E a bicicleta sempre esteve bastante inserida na minha vida, né? Então, quando eu vim para Joinville e nós começamos a trabalhar juntas, eu e a Ângela, um dos critérios obrigatórios era pedalar também, né? Sim, coisa boa, né? Isso. Mas assim, a Prica, ela troca pneu de bicicleta, ela tem esse domínio da bike, que é bem bacana, e a gente procurou na viagem
evitar um pouquinho o asfalto. Então, tudo que a gente conseguia fazer pelo mar, né, costeando mesmo o mar, a gente fez. Passamos por dunas, né? Inclusive tem Trilha em Costão. Trilha em Costão. Tem uma praia linda que se chama Ilhas, Balneário Ilhas, em Araranguá, que eu indico que as pessoas vão conhecer, porque é muito bonito. E lá a gente caminhou bastante nas dunas, né? Que bom. É bem bonito. Ângela e Prica, obrigado pelo relato de vocês. A gente está ansioso aqui já para aguardar então a pré-estreia. Queremos vê-la no palco, né? Todo esse trabalho que vocês fizeram, enfim, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vai impactar positivamente a vida das pessoas, porque não é só a história do pescador, né? É uma história de pescador, é uma história de vida, de resiliência, de antifragilidade e muitas histórias bonitas de superação. É que nem você citou, não é apenas a mulher pescadora, é a mulher que é mecânica, a mulher que faz tudo muito mais do que qualquer homem, né? Enfim, então essas histórias valem a pena a gente acompanhar. Obrigado, parabéns e voltem quando quiser. Nós é que agradecemos. Obrigadão. Obrigado, bom dia.